Bom, gente, então vamos retomar, né, os nossos debates. Gostaria de convidar aqui para compor esse segundo momento de conversa a Dina Alves, a Deise Benedito e o Luciano Góes. Como vocês querem fazer em relação à ordem? Podemos manter a programação? Vocês querem meter? E aí? Para mim, Primeiras meninas, tem alguma preferência de começo? Aí eu começo. Você quer começar? Então a gente faz o beijo, depois. Vou dar vídeos mais menos. Então a gente faz com beijo, depois. Você pode ser, você que sabe. Tá bom. Bom, então, queria agradecer, né, inicialmente, o aceite do nosso convite, agradecer a Luciano Góes, agradecer a Deise Benedito, agradecer a Dina. É uma honra recebê-los aqui na Defensoria Pública, para o núcleo também, né, eu acho que é muito importante para o núcleo que a gente possa servir de referência, de sede, né, de casa para essa discussão tão importante, né, tão urgente, tão central, que é essa discussão sobre genocídio negro. E para mim, pessoalmente, como mulher negra, que admira a militância de vocês, a produção intelectual de vocês, que acompanha as trajetórias, é também muito gratificante essa oportunidade, né, de estar aqui, de recebê-los, enfim. Então eu vou passar inicialmente, a gente vai inverter um pouquinho uma ordem que tá, de apresentações que está no nosso cartaz de divulgação. A Deise está ansiosa para falar, então ela preferiu mudar a ordem. E a Deise, ela possui graduação... Brincadeira. A Deise possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Assunção, é especialista em relações étnico-raciais e gênero, tem uma longa trajetória no movimento negro, notadamente no feminismo negro, onde fundou o Gueledés, Instituto da Mulher Negra, e também presidiu a Fala Preta, que é uma organização de mulheres negras. Atua no campo dos direitos humanos, onde se especializou em política criminal e penitenciária. Atualmente é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério da Justiça. Então, Deise, está com você a palavra. A gente tem algo em torno de 30 minutinhos, tá bom? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz porque eu estou na minha terra, na minha São Paulo, falando com o meu povo, morrendo de saudade. O povo não sabe o que é a saudade que eu sinto de vocês. E uma das coisas que me deixa profundamente, extremamente feliz é de poder ter tido a oportunidade de fazer parte do núcleo da sociedade civil que criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tá? E as organizações da sociedade civil, entidades negras, lutaram para a criação dessa Defensoria Pública, com esse desenho que a gente tem, voltada para a Defensoria e principalmente atingir a população mais pobre, que somos nós, a população negra, mulheres, gays, todos aqueles que são atendidos pela Defensoria. E uma das coisas que me dá muita alegria foi quando a Isadora me disse que ela era agora responsável pelo núcleo, né, de promoção de igualdade racial da Defensoria. Isso me deixou muito feliz porque foi uma luta, e é uma luta que a gente não deixa de batalhar, que é a questão da criação de cotas
né, para que os negros possam ingressar dentro da Defensoria Pública. Então, eu fico muito feliz de você estar nesse lugar. Este lugar te pertence, porque nós, enquanto negros, homens, mulheres, meus amiguinhos da Defensoria, Matheus, Thiago, né, dar um salve aí, vieram para fortalecer a missão. E nós, quando a gente tem a Defensoria Pública como parceiro, mas principalmente com compromisso pessoal, né, que é o compromisso por vidas humanas, pela justiça, para além dessa história do que a gente vê, né, do que se faz nesse país, no que se refere a direitos. Então, vamos lá. A minha fala eu vou falar em cima, né, mais ou menos em cima de um artigo que eu tenho nesse livro 130 anos de abolição, que é o Código Jurídico da Dor, né, que foi um presente muito grande que eu ganhei do Luciano quando ele me chamou, juntamente com mais 10 negros jovens, para escrever nesse livro 130 anos da abolição. E eu trabalho justamente falando do Código Jurídico da Dor, aonde eu vou trabalhar com a questão da tortura, dos maus tratos no sistema prisional, também como um dos grandes vetores do extermínio da juventude negra. Então, eu sempre tenho o hábito de falar que, quando a gente fala de degredo, quando a gente fala de prisões ou encarceramento em massa, uma das coisas que a gente tem que lembrar é o seguinte: os primeiros aprisionados nesse país foram os povos indígenas. As primeiras mulheres violentadas foram as mulheres indígenas. As primeiras crianças exploradas sexualmente foram as crianças indígenas. É logicamente que os primeiros aprisionados foram os povos indígenas. Eu não posso disputar a dor, né, ou o privilégio de ser o primeiro povo a ser aprisionado. Não. Os primeiros que tomaram as prisões, os primeiros que perderam a sua liberdade foram os povos indígenas. E também os primeiros torturados, os primeiros que tiveram a oportunidade de ter contato com a sofisticação de todos os métodos da tortura do período da Inquisição, né? Todo o período em que o país foi invadido. Então, esses foram os primeiros. Não reconhecer isso é deslegitimar, na minha opinião, qualquer fala que eu diga sobre direitos humanos. Porque é reconhecer os povos indígenas tão humanos quanto os negros, quanto qualquer outra população que foi vilipendiada aqui nesse país. Quando a gente fala também dessas questões da tortura, é bom sempre lembrar, acho que já foi falado aqui, o que foi o processo da escravidão. Eu tenho muito bem claro que a escravidão no Brasil, para as populações africanas, funcionou como uma execução de pena. Você tira a liberdade e oferece trabalhos forçados. Então, quando você, durante todos os 300 anos, foram trabalhos forçados, seguidos de tortura para ter um disciplinamento, ter a segurança. Então, não é diferente se a gente for ver a construção dessa identidade criminosa negra no período da escravidão, principalmente quando jovens negros fugiam. Você pode ver, fazer uma pesquisa de fotografias dizendo: procura-se negro alto, pé torto, cicatriz do lado direito. Quer dizer, não tinha Gobineau, não tinha Foucault, não tinha Lombroso, mas já tinha as descrições físicas nessas pessoas lá nos 1750. Então você já estava potencializando que determinados indivíduos, a busca da liberdade desses indivíduos estava colocando também a própria questão da liberdade e a criminalidade. Fugir da escravidão era ser considerado um delinquente, era um transgressor dentro de um sistema que era considerado normal, né? E dentro disso você tem os castigos, o punitivismo. Hoje se fala muito de punitivismo por conta do encarceramento, mas os processos de castigos, né, que eram impletados contra negros e negras no período da escravidão eram os mais horrendos. As mulheres assim, né, enciumadas dos seus maridos, tudo que elas faziam: estipavam olhos, cortavam seios, né? Arrancavam dentes, colocavam a máscara de Flandres, como é o caso da Anastácia. Quer dizer, os métodos da crueldade importados da Europa eram largamente utilizados aqui. E até porque a gente era colonizado por português, e um dos países que mais torturava era a Espanha. Então, os métodos espanhóis, naquele vai lá e cá, tinha um sucesso muito grande em Portugal. Então a gente se importa essas metodologias de extrair a dor para extrair o comportamento, né?
E quando a gente fala desses punitivismos, quando eu falo do Código Jurídico da Dor, temos que lembrar que a gente teve ordenações filipinas. E as ordenações filipinas, elas estipulavam até 300 chibotadas. Nós não tivemos o Código de Noá, né? Largamente utilizado nos Estados Unidos, no Caribe. Nós tivemos o Código Jurídico da Dor das ordenações filipinas. Então era até 300 chibotadas. Entendeu? E aí você teve todo esse processo da escravização e esse Código Jurídico, né? Ele vinculou as ordenações filipinas, atravessou todo o processo dos 300 anos e ancorou em termos de pacificação em 1800 e pouco, quase os anos 1900. Passou ainda até os 1930. E aí tem um detalhe muito interessante, que é, quando eu falo desse Código de Noá, do exercício da dor, de extrair o silêncio e extrair dessa pessoa não só o silêncio, mas a obediência, a humilhação, a redução daquela pessoa em não pessoa, tem também um outro detalhe daqueles que se rebelaram contra essa imposição do processo da tortura e da dor e dos maus tratos, né? Porque até dizia assim, você bate, mas não bate muito, você vai estragar a peça. Esse escravo aqui custou caro para mim. Então você tinha um investimento naquele corpo, né, que você fez, e era a maioria jovem, né? Os que chegavam aqui na faixa de 8, 9, 10, 12 anos até 25 anos. Não é diferença a faixa etária que está nas unidades de privação de liberdade e nos abrigos, né? Abandonados hoje de 2 a 12 anos e depois dos 12 aos 18 no socioeducativo e dos 18 aos 30 anos no sistema prisional. Então você tem um processo de aprisionamento, processo contínuo da população negra. E aí o que você tem dentro disso daí? Quando eu falo das rebelações, daqueles que se rebelaram, se destaca uma mulher, né, que eu admiro muito, que é Esperança Garcia, né, uma mulher negra, né, do Piauí, que foi a primeira mulher negra em 1750 a peticionar ao rei de Portugal, solicitando que os castigos fossem diminuídos, porque os filhos e maridos dela sofriam constantemente com a forma de castigos que eram impetados. Quer dizer, a primeira petição que roga o fim da tortura e dos maus tratos no país vem de uma escrava chamada Esperança Garcia, que ela foi reconhecida no ano passado como a primeira advogada negra do país, lá no Piauí, né? Então, quem quiser, escreve aí Esperança Garcia e pode pesquisar sobre ela. E aí, quando a gente fala dessas formas cruéis da tortura e dos maus tratos, né? Eu sempre falo da situação que estamos sempre, do ferro, das correntes da escravidão, né? E hoje transformado no ferro das prisões, ou melhor, no aço das algemas e das balas que são disparadas contra os corpos de jovens negros. Então você tem essa ligação entre o ferro e o aço. E o grande... presta o livro de novo. Aí, e novamente a gente tem aqui uma outra coisa que eu sempre discuto, né? Que essa capa desse livro é muito emblemática, me tocou muito, porque geralmente quando eu falo do Brasil, das condições dos jovens dentro do tráfico, ou mesmo dentro das mortes, também ocasionadas pelo tráfico e pelo Estado, existe a questão de traficantes a traficantes. Jovens negros que foram descendentes daqueles que foram traficados, hoje presos na condição de traficantes. Então eu uso esse conceito que eu desenvolvi, está até aqui no livro, nesse meu artigo, que é de traficados a traficantes. E quando eu falo desse momento de traficados a traficantes, é aquela questão da situação, como ocorre o tráfico no Brasil, como ocorreu o tráfico, a exploração. Então hoje você deixa um garoto no fuzil da ponta do morro, das 7 da manhã segurando o fuzil até as 8 da noite. Você tem o processo exploratório, com o processo da idolação, com o processo da venda. Tudo isso tem um processo muito grande de exploração que não se diferencia de todo o processo escravocrata dentro do universo capitalista e mercantilista que é o tráfico de drogas no Brasil, né? E eu sempre falo, quem trabalhou com o tráfico de seres humanos, de carne humana, não poderia ser diferente. Os grandes conglomerados das grandes empresas, né, que trabalharam no processo do tráfico de africanos para o Brasil, não se diferencia do grande esquema, da grande logística do tráfico de drogas no país.
Se vocês baterem mapa a mapa, vocês vão ver, mas peraí, esse caminho foi feito há 300 anos. As armas faziam parte dentro do processo da escravização, da traficância de carne humana, também se tinha troca de armas, como é esse processo que a gente vê hoje. Tanto que outro detalhe, na costa da África se traziam os africanos e se deixavam fumo e álcool, quer dizer, a questão das drogas, né, quando se fala guerra às drogas, é uma incoerência, porque esses jovens eram traficados, deixando no seu país as drogas não consumidas, principalmente o álcool e o fumo, né? Então essa relação é uma relação muito séria. E hoje a maioria desses jovens estão presos por tráfico de drogas, maconha, cocaína. É muito interessante, gente, fazer essa observação, como esse processo do Estado brasileiro, ele se mantém sobre essa população negra, principalmente a população negra jovem. E aí você vê dentro dessa, eu geralmente chamo que esses lugares, né, como socioeducativo, prisões, abrigos, é aquele extermínio lento, gradual e seguro. Eu não vou te matar imediatamente com a bala, mas eu vou te matar aos poucos. Eu vou te fazer com que você se degenere aos poucos. E aí eu entro dentro dessa questão, que o Adilson falou muito bem do racismo institucional, porque eu trabalho fazendo inspeção a locais de privação de liberdade. Então, eu faço inspeções nesses lugares. Então, como perita do mecanismo, eu vou para presídios, eu vou para o socioeducativo, eu vou para a abrigo, eu vou para hospitais psiquiátricos, né? Que é a nossa prerrogativa. E quando a gente chega nesses lugares, mas a gente vai encontrar tortura, hoje eu não encontro aquela tortura deixando marcas, como queimado de cigarro, essas marcas no corpo, ou pulsos dilacerados por algema, por ficar pendurado. As novas metodologias são de uma riqueza e uma sofisticação terrível. Passa pela questão da segurança. Então o andar de cabeça baixa, o mão para trás, o não olhar, e qualquer movimento que o jovem fizer na prisão, na cadeia, PAD. Esse PAD é cela escura. Essa cela escura, a pessoa fica até um mês nessa cela escura. Né? Então, os novos métodos é eu te dar comida estragada e você não reclama porque não tem outra comida, é essa, ou come ou não come, ou vai ficar com fome. Né? É a questão da dor, da pessoa estar doente com uma cólica dentro da cela, principalmente as mulheres, e não poder ficar 2, 3, 4 horas reclamando que é um remédio. A questão da separação dos filhos. Quando essas mulheres estão em cumprimento de pena, a criança já está em tempo de sair, porque eles consideram 6 meses. E aí começa, se a mulher reclamar durante aquele período, vai ficar sem o filho, eu vou colocar o seu filho em adoção. Quer dizer, esses processos, o seu filho, você vai perder a guarda, porque você é uma traficante. O caso daquela jovem aqui de São Paulo, né? Aquela jovem que vocês atuaram, que ficou presa, deu à luz, estava na cela forte e deu à luz, né? Aquela moça que ficou uns 3, 4 dias com o bebê, né? Era uma jovem negra. Então, a crueldade com as mulheres negras nas prisões são coisas indescritíveis. Não tem como você dosar com dados o tamanho da dor e do sofrimento. Uma, porque essas mulheres, quando você chega na prisão, a primeira coisa que elas querem saber, doutora, que eu não estou entendendo direito por que eu estou aqui. Doutora, até agora eu não fui chamada. Doutora, eu não consegui liberdade na audiência de custódia. Doutora, com quem estão meus filhos? Essas são as preocupações dessas mulheres. Primeira coisa que elas perguntam aos meus filhos. A visita. Quer dizer, a dor dessas mulheres, sem contar o que é entrar numa prisão. Né? O que é uma mulher que nunca foi presa na vida, porque rodou num lance do narcolirismo. E é outro conceito que eu criei, que é o narcolirismo, é aquela paixão avassaladora por um cara do movimento, né? Aquela paixão, e ela fica dependente daquele amor, e aquele amor depende, né? E aí o amor roda, ela vai ficar tomando coisa do amor por causa do Mo. Ah, o Mo tá preso, tadinho do Mo. Aí ela roda. E aí o Mo, a essa altura do campeonato, a filha do Mo anda.
né? Então o Mo já tem 2, 3 com papelzinho para visitar e ela tira a cadeia sozinha. Então é aquela relação que eu chamo do narcolirismo, dessa dependência, né? Esse narco que seduz dentro da paixão, dentro do sonho. Até porque essas meninas que se apaixonam pelos caras do movimento, elas estão reproduzindo o que a classe média rica faz. As mulheres brancas bem nascidas vão se relacionar com um cara dono de empresa. O cara que gerencia uma boquinha também é empresário, gente. Mas é empresário. É empresário, ele também está lá com investimento. Você acha que ela não vai querer ter uma moto? Você acha que essa garota não vai querer andar de moto, ter um sapato bonito, ter um celular que vira do avesso? Quando esse cara pode oferecer, e esse cara bate, esse cara espanca, esse cara é cruel. Mas é o Mo. É o Mo. Então, tem que fazer o corre do Mo. Né? Aquele corre de fazer macarrão com salsicha pro Mo, quando vai fazer visita, né? Chegar 4 horas, 3 horas da manhã na fila para fazer visita pro Mo, debaixo de chuva, né? Alugar o que não pode entrar, né? Não pode isso, não pode aquilo. Então, existe uma crueldade, uma perversidade no sistema prisional das mulheres que é horrendo. A questão do HC, de liberação dessas mulheres que são mães, até hoje está lá. Você vai nos presídios, você não conhece mulheres beneficiadas por esse HC porque tem filhos. Por quê? Porque você tem uma justiça racializada. Eu geralmente tenho sempre o hábito de dizer que dentro dessas novas metodologias da tortura, que se agrega o racismo institucional, os maus tratos dentro do sistema, você tem aquilo que eu chamo da pirâmide das Bermudas, né? E o que é a pirâmide das Bermudas para a população pobre e preta? A audiência de custódia. Vocês já ouviram que a pirâmide das Bermudas, a gente se perde e não se acha mais lá, não é isso? Não tem mais jeito. Assim é a audiência de custódia. Você tem um triângulo, né? Aí vem os menininhos que... Menino estava lá aguardando para passar nas 24 horas, que é uma orientação da Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos para que seja feita, né, a audiência de custódia. Aí você chega um moleque de chinelo de dedo e bermuda, ele acabou de encontrar com o defensor, que vai fazer o corre dele ali, aí na frente dele já está o promotor, o juiz e o defensor. Pobrezinho do menino já chega no prejuízo. O promotor já fez a cabeça do juiz. Aí não vai soltar não, e para. O outro é o defensor. Os 3 vieram da mesma classe, né? Classe social, frequentaram as mesmas escolas, né? Mas ali existe um fenômeno de classe. Por mais que o defensor esperneia, grite, chora, rasga o verbo lá, se o juiz e o promotor são fechamento, ele não vai ser liberado, moleque. O cara não vai ser, mas esse ele não, provisória, porque eu acho que o crime dele consiste em dados de alto potencial. Mas ele, não, já, percebe? Então, como é que eu vou chegar nessa audiência de custódia? Então, quando a gente fala de encarceramento, a gente tem que falar de 3 coisas. Primeiro, a polícia que está aí fora, que prende, que já tem o seu desenho como elemento suspeito. Até hoje eu não sei o que é elemento suspeito, eu espero que um dia a polícia me diga. Prende esse garoto, em alguns casos forja mesmo esse garoto, porque eles têm que dar produtividade de prisões, né? Então, quando a gente discute segurança pública, a gente não fala de segurança de direitos, porque primeiro eu tenho que ter a segurança de direitos, depois eu tenho que ter a segurança pública. Se eu não tenho... E aí o que acontece? Esses jovens que são alvo dessa segurança pública, secularmente são agentes de falta de segurança de direitos. Né? Quem é esse garoto que mal sabe ler, mal sabe escrever? Na nota de culpa ele desenha. Ele não sabe escrever. Né? Aonde teve um Estado, e eu sempre falo, o Estado que não cumpre ele é legítimo para punir. Aonde teve um Estado que esse menino, a mãe saía para trabalhar, esse menino ia para a rua, quando não ficava vendo a Xuxa. Sem escola, sem isso, sem aquilo. Aí eu vou pegar esse garoto e vou dizer que esse garoto, porque fez um 5.5 parágrafo segundo, esse garoto é potencialmente de alta periculosidade. Alta de periculosidade é o Estado que não cumpre os seus compromissos. Eles que são de alta periculosidade, que produz, porque o Estado ele é copartícipe nos crimes praticados. Quando você não garante saúde e moradia, você está sendo copartícipe. Que isso vai rolar. E aí, terminando já, né? Quando eu estava falando para vocês dessa questão
da audiência de custódia, ela passa também nesse processo que a gente fala de encarceramento em massa. Então, quando eu tenho, nesse triângulo, eu tenho 50 promotor, aqui eu tenho 50 juízes, eu tenho 3 promotor, eu posso falar de equidade, 3 defensores públicos, eu posso falar de equidade e justiça? Não. Não posso falar de equidade e de justiça. Eu tenho que ter 50 promotor, 50 juízes, 50 defensor público. Condições de trabalho. Tem defensorias, com todo o respeito, é uma que zumba. Você, é assim, eu não sei como os defensores conseguem. Eles ficam entre muralhas de processo. Você vai, cadê o defensor? Ô, você está aí? Né? Porque é muito processo. Então, como é que é a defensoria pública? Primeiro, ela é para pobre, para preto, para mulher, para gay. Não existe investimento para defender isso, onde as classes dominantes não querem que sejam defendidas, pô. Conflito de terra, está lá os defensores. Conflito de índio, está lá o defensor. Conflito de... está lá o defensor. Ah, não vou dar dinheiro para esse povo não, cara. Aí você vê, você entra no prédio do Ministério Público, aquele tapete vermelho, até perfumados. Aí você entra na defensoria, só Deus para ter piedade, entendeu? Reza para quando chover não tem goteira no teto. Não, eu não fui ainda lá, mas eu vejo pela sala do Hugo lá no Espírito Santo, os meninos lá pelo Brasil afora, como é que eu posso? Aí eu pago bem o defensor. Não, mas vocês ganham bem. Ganha bem para trabalhar nessas condições? Você vê, processo no Espírito Santo mesmo, foram nomeados dos mais de 200 defensores, até agora não tomaram posse. Quer dizer, como é que eu vou trabalhar com encarceramento em massa se eu não dou estrutura para a defensoria fazer a devida justiça, o devido processo legal? Por que eu não dou? Porque ele vai defender pobre, preto, viado, todo mundo que eles não querem que sejam defendidos. Então, essa é uma das condições que a gente fala de encarceramento. E encerrando essa questão de encarceramento, um outro fenômeno muito sério dentro dessa questão das novas práticas de tortura são o assédio para quem está na prisão, ou vagabundo, ou preto, ou isso e aquilo. Vai reclamar para onde? Vai reclamar para ninguém. Não tem como reclamar. E um outro detalhe também das mulheres é a exigência do cumprimento de pena dessas mulheres num processo em que essas mulheres já são condenadas por estarem ali naquela cadeira numa audiência de custódia. Mas a sua obrigação é ter criado seu filho direito, a sua obrigação, você não devia. Então, existe toda aquela construção, né, de Nina Rodrigues, lombrosiana, de Gobineau, principalmente de Lombroso, das mulheres criminosas, do delito das mulheres, né? E, infelizmente, isso é muito forte. E aí, quando a gente vê essas questões institucionais, hoje o que está mais me afligindo é o número de pai preso, irmão preso, mãe presa e filho preso. Minha cela, minha vida. Esse é um programa que está tendo um sucesso no sistema prisional horrível. Você chega no menino socioeducativo, mais alguém da sua família está preso? Meu pai. Quem mais alguém? Ah, minha mãe. Meu irmão. Quer dizer, e todos rodam aonde? 33, 34, 35, Associação Tráfico. Que é o tráfico. Então é aquela relação de descendentes de traficados presos na condição de traficantes. E é tudo varejinho, gente. Né? As mulheres é tudo varejinho. Aquele corre que vai levantar 300 conto aqui, 300 conto. Porque ninguém enriquece com isso na periferia, gente. É uma água, é uma luz, é um telefone. Entendeu? É esse corre que essas pessoas fazem. E eu também quero aproveitar, já terminando, né? E não poderia, eu quero aproveitar a oportunidade, já estou encerrando, só para fazer uma homenagem, né? Prestar uma homenagem, prestar uma reverência, principalmente, porque a minha família não é uma família rica. Nós tudo é descendente de escravo na condição de traficado a traficante. Né? E tem primas minhas que moraram no bairro do Jabaquara, naquelas grandes conglomerados de favela no bairro do Jabaquara, e uma delas está aqui hoje, líder comunitária da favela, conseguiu moradia para várias pessoas, e para minha alegria, quando tudo é para dar errado para a gente que é pobre e preto, ela está fazendo assistente social e direito, a irmã está fazendo assistente social e outro fazendo direito. 3 mulheres negras que foram mães com menos de 18 anos. 14. Ó, prima, você sabe como é que é a família, né? Precoce. E aí, essa minha prima está aqui. É um exemplo para mim de orgulho
5 filhos, 6 netos, mas ela está na batalha e eu fico muito feliz, né? Porque nós, mulheres negras, sempre buscamos outras alternativas de sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência e liberdade, eu não posso esquecer das mulheres negras da Irmandade da Boa Morte, né? Da Bahia, que eu saldo com muito carinho, que eram mulheres que em 1830 fundaram a primeira Organização Negra das Américas. Tinha como objetivo a compra da carta de alforria, a liberdade de filhos e maridos que estavam na escravidão e principalmente o direito de enterrar com dignidade. Não é diferente das tiazinhas que a gente vê no metrô, né? Que está no metrô, que está na estação de trem, que está por aí afora, vendendo doce, vendendo leite, vendendo café de manhã, fazendo corre para pagar o advogado, para poder tirar o filho da prisão ou do sócio-educativo. Esse é o corre das mulheres negras, a busca da eterna liberdade. Beijo.